Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Will Vim de Santos, e uma coisa muito interessante aconteceu nesta quinta-feira. Pedro Caixinha, técnico do Santos, recebeu diversos jornalistas no CT Pelé para uma conversa sobre futebol, não sobre notícias quentes e tal. Ele inclusive mostrou sua prancheta pra gente, abriu essa conversa mostrando pontos táticos, pegando cada botãozinho, mostrando onde cada jogador atua, a construção da jogada lá na defesa, o posicionamento do ataque. Foi uma conversa bastante interessante, acho que foi bastante proveitosa e acho que tem potencial para uma próxima ocasião, caso ela ocorra, ser mais ainda. O Caixinha me pareceu, na verdade, estar bastante afim de discutir o futebol, de discutir questões do campo. Várias vezes a conversa foi mais para o lado da apuração, de algumas notícias mais quentes, mas né, no assunto campo, o Caixinha me pareceu bastante interessado em conversar. Quem sabe no futuro próximo ele não repita essa questão. Inclusive, o Eduardo Jardim, que estava comigo, como a Gabi, enfim, outros tantos jornalistas, o Edu comentou comigo que o Caixinha parece que quer os jornalistas, e eu dou razão a ele, podendo conversar praticamente no mesmo nível dele, mostrando entendimento tático, mostrando questões interessantes. Não sei se ele acha que a gente pensa assim, mas posso garantir que pelo menos eu e o Edu tentamos, não que outros não tenham tentado, só não quero falar por outros, a gente estava ali e tentamos ir por esse lado no papo. Outros tantos também foram e nessas questões a conversa foi bastante interessante. E aí eu trouxe aqui pelo menos 5 pontos dessa conversa para a gente debater, e fica até meu pedido público, caso o Pedro Caixinha me assista, o que eu basicamente duvido. Ele deve ter mais o que fazer na vida dele, mas se você quiser abrir espaço para mostrar sua prancheta e conversarmos sobre futebol aqui no Vim de Santos, por favor, eu adoraria. Adoraria também que você utilizasse o cupom Eu Vim de Santos lá na Golcase, copos térmicos a partir de R$ 89,90. A partir deste belo preço, você tem um copo térmico de belíssima qualidade, com ilustrações do seu time. Pode ser você, pode ser o número de sua preferência, o símbolo do peixão, o seu nome, aqui é o nome do canal, né? Canal qualquer, Eu Vim de Santos, que também é o cupom. Só tem uma diferenciação que escreve tudo junto, sem espaço, que aí o cupom te dá desconto no seu copo térmico em qualquer outro produto na Golcase. O QR Code está na tela, o link está na descrição, você pode ir lá pesquisar não só os copos térmicos e outros modelos, como qualquer produto da Golcase. Inclusive não precisa ser do Santos para utilizar o cupom Vim de Santos. Faça o uso a partir do seu gosto próprio. Vamos lá. Ele montou o time na base 4-3-3. Ele montou o time na prancheta, né? Que ele montou o time em campo, vocês sabem, ele sempre monta assim. E diz que basicamente essa é a estrutura com a qual ele trabalha. Isso não impede que variações ocorram, e inclusive ele fala sobre isso. Variação na construção, ele deixa bem claro que prefere falar construção a partir da zaga e não a saída de bola. Ele até fala, existe o tiro de meta, e a partir de meta você toca a bola e vem a construção. São termos interessantes que ele mostrou, eu acho que a conversa serve para isso também, né? Para a gente entender como ele gosta de falar o futebol. É um espaço que eu gostaria que todos os técnicos dessem. Não é o caso, mas o Caixinha, felizmente, deu essa oportunidade a nós nesta quinta. E que a partir do 4-3-3 existem as movimentações. Ele deu bastante destaque para essa formação de construção. E ele até puxa, a primeira coisa que ele mostra, a saída com 3, né? Que a gente já citou aqui no canal, o Gil abrindo na direita, o Zé Ivaldo centralizando e o Escobar fechando pela esquerda. Um jogo que vocês vão lembrar que eu falei bastante sobre isso foi contra o Corinthians na primeira fase do Paulista, só que foi o Luan Pérez na esquerda. E essa saída, essa construção, como ele fala, com 3, te permite ter 2 volantes à frente, ou um só com os 2 laterais, um só, pode sair no 3-2, com um bom tempo voltando ao lado do Schmidt, por exemplo, essa saída de 3-2, os 2 laterais não, até porque o Escobar tá na defesa nesse momento. 3-2 ou 3-1, e aí o Sherman volta. Enfim, te dá opções para essa construção. E ele destacou bastante isso. E a partir disso, ele explicou algo que eu tenho falado aqui no canal e que, felizmente, ele não me provou louco. Pelo contrário, me deu certa razão na leitura. O certo é ele que monta. Tô falando da minha leitura do jogo. Que é o seguinte, ele começou a montar, eu falei, ele tá montando o que eu quero que ele monte para me provar que eu não sou louco, montou. Que é a formação de ataque. E qual que é a formação de ataque? Pois bem, se você começa a construir com os 3 lá atrás, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, faltam 7, certo? Beleza.
O Schmidt à frente é o quarto jogador. Faltam 6. Neymar de meia esquerda, e ele deixou bem claro, o Neymar atua nesse setor aqui, mostrando bastante a meia esquerda. Bom tempo na direita. Guilherme, ou Soteldo. Ele não cita nomes, tá? Ele cita o nome do Neymar, obviamente, mas o resto eu tô falando para vocês ficarem bem claros na mente. Tiquinho, e aí o Soteldo, ou agora o Roleiser. E aí falta um, quem? Que é o seguinte. O ponta direita vem vindo pro meio. O Soteldo faz isso, eu sempre mostro. E o lateral direito, que é o último jogador que falta aqui, passa na direita, praticamente virando um ponta. E aí ele fala sobre isso, como o lateral direito, que no caso tem sido o Sherman, passa, e aí se forma um triângulo com um bom tempo e com esse ponta direita que centraliza um pouco. Mostramos isso aqui. Como o ponta direita do Santos vai caindo para o meio, principalmente quando é o Soteldo, mas o Roleiser deve fazer isso também, fez contra o Coritiba no amistoso. O Sherman passa e o bom tempo se aproxima. Forma-se um triângulo ali entre esses caras. Então, assim, quando a gente mostra que o Sherman basicamente vira o ponta direita avançando por lá e o Escobar fica mais recuado, é o que acontece. E aí eu fiz um questionamento até sobre se isso pode ser invertido subindo o Escobar com o Sherman ou outro lateral, enfim, formando essa defesa de 3. Até citaram o Aderlan, ele confirmou que sim. Mas, independentemente do lateral direito, você poderia colocar o lateral direito, o Gil centralizado e o Ivaldo na esquerda. Beleza, com o Escobar subindo. Ele diz que o Escobar tem essa capacidade, o que eu concordo. E 2, ele diz que não faz, e aí ele confirmou uma teoria. E até o segundo tópico dos 5 que eu tô falando aqui. Que o lado esquerdo do Santos é sobrecarregado, não é uma crítica, é um fato. Você tem o Neymar na minha esquerda, você tem o Soteldo, que mesmo quando é ponta direita vai se jogando bastante para a esquerda, você tem o Guilherme, né? Então é um lado em que a subida do lateral, e falamos isso sempre aqui, não é tão necessária. Por isso o Escobar, quando tá o time completo no ataque, pouco sobe. Quem sobe é o do lado oposto. Então ele prefere que o Escobar fique na linha, na construção de zaga, e o Sherman suba, porque no lado esquerdo você tem Guilherme, Soteldo, você vai ter o Roleiser se aproximando, e o Neymar. Não havendo a necessidade do lateral formar um quadrado, por assim dizer, em vez desse triângulo. O que faz todo sentido e corroborou a minha tese. Eu até pergunto, é uma possibilidade o Escobar subir ou você não sobe porque tem bastante gente ali? Ele falou, é sobrecarregado esse lado esquerdo. Então é uma visão que o Caixinha tem. Isso eu achei bastante interessante de trazer para vocês. Outro tópico, esse quem puxou lá foi Eduardo Jardim, é o da pressão, marcação-pressão. E me pareceu muito claro nessa conversa com o Caixinha que ele entende que o time dele foi encontrado por ele mesmo como um time que, no geral, vai marcar de um bloco, né, como falam, médio para trás, ou seja, não vai pressionar lá em cima na área adversária, mas na intermediária já começa a se formar, e às vezes indo um pouco mais para trás, e num 4-4-2. Também mostramos isso aqui constantemente, que é a linha de 4 com os 2 zagueiros e 2 laterais, e aí os 4 à frente, os 2 pontas, né? Então vamos imaginar Soteldo e Guilherme, que é quando o Soteldo tem marcado, tem voltado para marcar. Bom tempo e Schmidt, e com o Neymar e o Tiquinho sendo os 2 caras lá na frente. Ele, inclusive, nessa hora fez uma boa comparação, falando que chegou e perguntou pro Neymar, quando você jogava quando tinha o Messi e o Suárez na questão da marcação? Era 4-4-2. Ah, tá. Então eu vou te colocar na frente junto ao centroavante, no caso o Tiquinho, e o Guilherme faz lá. Beleza. E é isso que tem acontecido. A gente tem mostrado aqui. Aliás, o Guilherme faz lá, ok, a gente sabe disso. O Soteldo, né? Acho que é mais importante a gente citar o Soteldo como esse cara que tem voltado. Ele também falou que o mais importante para ele nessa questão é roubar a bola no campo de ataque. E cita um jogo como o que ele enxerga em que o Santos teve o melhor rendimento nessa questão. E eu lembro especificamente que é um jogo, o Santos ganha, claro, mas que eu queria conseguir imagens para mostrar o bom tempo roubando diversas bolas lá na frente. Porque você rouba a bola lá na frente e você já está se aproximando. Depois, com vídeos de outro jogo, eu citei isso. Talvez tenha sido contra o Bragantino, agora vai me fugir. Mas nesse jogo contra o Noroeste, eu lembro que não tinha as imagens, porque o jogo foi transmitido em canais que não disponibilizam, e o bom tempo rouba umas 3 bolas lá na frente. Enfim.
E é muito interessante você ver que o Caixinha quer isso, né? Você não precisa pressionar lá na área, acho que ele enxerga que o time não vai fazer isso, mas quer roubar. E cita também o jogo entre Brasil e Argentina e fala, você tem que fazer o primeiro gol, porque aí você faz o quê? Você abre o outro time, você faz o outro time precisar sair para jogar, e eu não quero tomar esse primeiro gol e sair no desespero, eu quero forçar lá na frente para que o adversário ceda o primeiro gol. Ele fala com outras palavras, é claro, mas é o nosso entendimento nessa conversa. E enfim, aí eu até questionei, mas você enxerga esse posicionamento como o melhor para as peças que você tem? Ou isso inclui, observar o adversário? Ele falou que em determinadas ocasiões também incluiu o adversário, mas que primeiro ele precisa treinar o time dele, fazer o time dele compreender isso. Mas que, por exemplo, dentro dos jogos, durante os jogos, ele observa, tá sendo melhor pressionar pela direita ou pela esquerda dos caras? E aí vai tentando se adaptar dentro dessa situação. Achei bastante interessante. O quarto ponto é que bastante gente perguntou sobre o Neymar, mas em destaque fica a questão, agora me fugiu quem foi, eu acho que foi o Wagner Frederico, se o Caixinha acha que com o Neymar o time perde intensidade nessa marcação. E o Caixinha falou que não. Eu meio que concordo com os dois. O Neymar não vai voltar para marcar, e isso passa a impressão de que talvez o time perca essa intensidade. Mas o Caixinha falou, então, mas lá em cima, quando os caras avançam nesse espaço do setor esquerdo que o Neymar está posicionado, ele pega assim, ele pega para marcar, isso é verdade, ele não vai voltar depois do meio campo, isso não vai acontecer. Mas ali, quando tá rolando uma tentativa de saída do adversário, o Neymar marca. É algo que a gente pode observar também no Brasileiro, não na primeira rodada, porque ele não vai jogar, mas vocês entenderam o conceito, espero. E por fim, o quinto tópico, ele fala em específico de outros 3 jogadores, coisas interessantes. Primeiro do Brasão, que ele considera o Brasão, por exemplo, mais habilidoso, não lembro qual foi a palavra certa, mas algum sinônimo de habilidoso com os pés do que o Cleiton, que ele treinava no Bragantino, mas que aqui ele não usa o Brasão para sair tocando, ele usa como um escape, até não tem a palavra certa que ele falou aqui, não foi escape, cadê Brasão? Como uma referência na hora de sair da pressão, ou seja, se o Santos está sendo pressionado, você pode tocar no Brasão, que vai tentar lançamento, sair, ele vai essa referência ali, deu ruim, pressionou, o Brasão tem essa condição de receber o passe e tentar o lançamento. 2, ele falou do Sherman, isso foi pra Gabi, inclusive, sobre como o Sherman é um jogador muito ansioso e tem muito a ver com ele ser jovem e que ele entra em 200 por hora e tentando fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo, só que quando você entra nessa velocidade, até mental, né, tentando fazer muita coisa, você acaba errando. E que ele tem tentado conversar com o Sherman pra, tenta fazer um pouco menos, diminui o seu ritmo para fazer a coisa certa. O que para um jogador de 19 anos é esse tipo de conversa que você tem que ter. E ele também falou do Zé Rafael. Agora não lembro quem perguntou do Zé Rafael. Peço desculpas. Mas ele fala que o Zé Rafael, conversando com ele, falou: olha, eu comecei como 10, me passaram para 8 e terminei como 5 antes de vir para cá. Eu jogo em todas. Mas que ele enxerga o Zé Rafael como um 8. E esse detalhe é muito interessante. Por quê? Porque o 8 hoje, ele cita inclusive, eu tenho 2, ele fala. Bom Tempo e Pituca. No que eu discordo, porque o Pituca não é, mas isso é uma outra história. Vamos focar no titular. No Bom Tempo, o Zé Rafael vai ter que brigar por vaga com um Bom Tempo? Talvez. É elenco, é importante. Mas aí, se a briga é essa, então a briga de volante continua sem um acréscimo no momento. Continua um Pituca, Rincon, Schmidt sem um acréscimo de mais um para brigar, que eu acho que poderia ser o Zé Rafael. Mas vamos ver, é algo pra gente ficar de olho. Afinal de contas, o Zé Rafael ainda vai demorar para jogar, deve voltar a treinar com bola só em maio. Esses foram os tópicos mais interessantes, até recomendo fatalmente o Edu, já deve ter publicado no canal dele, no Jogo Falado, algum vídeo. A Gabi também me informou que vai gravar lá para o Setorista da Vila e outros tantos jornalistas que estiveram devem comentar isso por aí. Então eu separei esses tópicos, outros fatalmente serão comentados em outros canais, outros sites como o Diário, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero muito, Caixinha, que se você estiver me assistindo, venha ao 20 Santos, vamos falar mais de tática. Eu gosto muito de tentar ter essa conversa. Tamo junto.